Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos começar a partir de hoje uma nova série. Uma série de exposições bíblicas na Carta de Paulo aos Coríntios. Tá bom? Estaremos estudando a Carta de Paulo aos Coríntios. Nós terminamos na semana passada a Carta de Tiago, uma carta muito proveitosa à vida da igreja, mas agora nós vamos começar uma série nessa carta, na Carta de Paulo aos Coríntios. Então, você que tem essa igreja, não faltem os domingos à noite que nós estaremos explicando detalhe por detalhe da Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versos de 1 a 3, nós já lemos a liturgia e eu não vou me repetir novamente na leitura desse texto. Quero começar a dizer, irmãos, que hoje nós começaremos essa série de exposições bíblicas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E essa carta ela tem sido estudada ao longo dos séculos. E parece-nos que na atualidade ela tem sido aplicada de modo errado pela igreja. A igreja de hoje ela tem ensinado errado a carta de Coríntios, tem ensinado de maneira equivocada. Tanto é que as pessoas leem Coríntios como se Coríntios fosse um modelo para a igreja atual. As Coríntios não é uma carta de modelo para a igreja atual. Pelo contrário, tudo aquilo que não deveria acontecer numa igreja acontece na carta de Coríntios. E aí, Paulo escreve esta epístola, ela é eminentemente doutrinária, mas ela também é uma carta prática e exortativa. São os elementos cruciais para a vida da igreja de nosso tempo. Sim, irmãos, porque nessa carta Paulo traça o perfil doutrinário da igreja primitiva. Ao mesmo tempo, ele confronta as práticas da igreja que está em desarmonia com o evangelho e também, ao mesmo tempo, exorta a igreja a viver uma vida piedosa e de santidade no mundo. Então, Paulo, ele exorta a igreja. Veja, precisamos, para nós entendermos a carta de Coríntios, nós precisamos conhecer o mundo de Coríntios. Como era o mundo de Corinto? Corinto era uma cidade muito rica, era uma cidade comercial, tinha mais de 500 mil habitantes e na maioria deles eram escravos e pobres. Tinha uma ótima localização. Ela era uma cidade portuária, onde os portos, onde os navios aportavam, e havia uma grande transição de pessoas naquele local. Tanto é que, por haver tanta transição de pessoas, ela se achava dominada por vários vícios, com os quais as grandes cidades geralmente são infestadas, diz Calvino, como a luxúria, a arrogância, a vaidade, os prazeres, a cobiça insaciável e o egoísmo desenfreado. A riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de muitos. Parece a nossa realidade hoje. A riqueza de alguns estão de lado da miséria de muitos. Tanto é que naquela época surgiu um ditado sobre a cidade de Corinto. A expressão era viver à moda de Corinto. Significava viver no luxo e na orgia. E a igreja? Pastor, tudo bem, a cidade tinha todo esse problema, mas a igreja, como é que era a igreja? A igreja era uma igreja jovem. Ela foi fundada na chamada segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 18, versos de 1 a 18, Lucas narra como foi que Coríntios se converteu à fé cristã, como surgiu aquela igreja na cidade de Corinto. Paulo, desmotivado em pregar o evangelho ali, ele recebe uma visão do Senhor, que o Senhor diz: olha, Paulo, não te cales, pregue, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. E isso motivou Paulo a ficar naquela cidade. Paulo ficou naquela cidade 1 ano e 6 meses pregando o evangelho. Mas se viu forçado a sair da cidade porque os judeus o perseguiram e ele foi para a Síria. A carta foi escrita provavelmente de Éfeso no ano 55 depois de Cristo. Muito bem. Como é que Paulo inicia a sua carta? Paulo inicia a sua carta de forma muito comum, como faz nas outras cartas que ele escreve. Paulo começa no verso 1, veja aí como é que Paulo começa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo, ele começa a mostrar que ele reivindica a sua autoridade como mensageiro de Cristo Jesus. Ele menciona que ele é mensageiro de Cristo. E uma vez que ele faz isso, ele nos apresenta exatamente alguns pontos cruciais. Ele começa a nos mostrar o seu ofício pastoral, o seu ofício apostólico. Então nós vamos considerar primeiro o ofício apostólico de Paulo. Primeiro, 3 verdades nós aprendemos aqui no verso 1. A primeira verdade que nós aprendemos no verso 1
é que aqueles que devem ser mestres da igreja precisam ser chamados. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, na abertura de sua carta, que todos aqueles que desejam ser ministros da palavra ou mensageiros de Cristo Jesus deveriam, acima de tudo, receber o chamado de Deus para isso. O termo grego que Paulo usa aqui é a palavra kletos, que significa um chamado específico, um chamado de Deus, a maneira como Deus chama, ou seja, o chamado que Deus escolhe alguém para ser pastor na igreja, alguém para dirigir a igreja, alguém para pastorear a igreja. Um pastor, ele precisa ser chamado por Deus. Mas a segunda verdade que nós aprendemos no verso 1 é que esses chamados por Deus devem ser fiéis ao exercício do seu chamado. Notemos o que Paulo nos diz aqui no verso 1 ainda. Ele diz: chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Veja, ele é chamado apóstolo, e o termo grego, apóstolos, aqui tem um duplo sentido. Se refere a alguém que é chamado especificamente para ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo, mas também como aquele que leva a palavra de Cristo. E o sentido que Paulo coloca aqui é o sentido de que ele é testemunha ocular. Cristo o chamou pessoalmente a proclamar a sua palavra. Paulo pretende mostrar à igreja que ele deve fazer isso com zelo, com amor, porque a pregação dele não é algo dele, mas é algo de Deus. É Deus que quer comunicar algo à igreja. A terceira verdade que você aprende no verso 1 é que é um ministério otorgado pela vontade de Deus. Veja aí o nosso texto no verso 1. Ele diz: Paulo chamado pela vontade de Deus. Aqui, irmãos, somos ensinados que ninguém pode tomar para si a honra de ser um proclamador do Evangelho, sem que para isso fosse designado pela vontade de Deus. Calvino, comentando esse texto, nos alerta e nos diz o seguinte: visto que ninguém pode, por direito, assumir a designação de condição de ministro, a não ser que seja o mesmo chamado, assim não é suficiente que uma pessoa seja chamada, se também não cumprir os seus deveres neste ofício. Ao dizer que é pela vontade de Deus que havia sido designado apóstolo, irmãos, Paulo estava estabelecendo duas coisas importantes para a vida da igreja. Primeiro, que estava sendo obediente à voz de Cristo ao transmitir o Evangelho. Pregar a palavra, irmãos, anunciar a palavra, pregar o Evangelho é papel, é dever nosso, transmitir o Evangelho de Deus ao povo que carece ouvir a mensagem do Evangelho. Mas também estabelecer um modo suficiente à sua autoridade apostólica. Paulo está dizendo: olha, eu sou apóstolo não porque eu quero, não porque eu decidi ser, eu não sou pastor porque eu quis ser pastor, eu sou pastor porque Deus, pela sua vontade, me chamou para isto. Percebe a diferença entre aquele que está na igreja motivado para conseguir lucro e dinheiro e aquele que está na igreja pela vontade de Deus, porque Deus o chamou, Deus o quis, Deus o colocou ali? Veja, Paulo, ele não mede esforços para dizer: olha, eu sou o que sou pela vontade de Deus, eu sou pastor pela vontade de Deus, eu prego pela vontade de Deus, eu anuncio a palavra pela vontade de Deus. Infelizmente, isso fugiu da igreja de hoje. Pessoas se aventuram a ser pastores por causa do dinheiro. E vou ser bastante franco com essa igreja. Se for por causa do dinheiro, meu irmão, ninguém deveria ser pastor. Ser pastor bíblico, pastor que prega a verdade. Porque pastores que pregam a mentira, as suas igrejas são cheias, lotadas, que vendem bagulho chamado de evangelho. Não, irmãos, o evangelho é muito mais cristalino, muito mais claro, muito mais bíblico, que eminentemente sai das escrituras. Então Paulo diz: eu sou apóstolo porque eu sou chamado pela vontade de Deus. Nessa saudação aqui de 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo inclui o nome de um personagem interessante. Ele chama o irmão Sóstenes. Esse irmão, ele era o líder da sinagoga que havia se convertido à fé cristã.
como nós aprendemos em Atos, capítulo 18, verso 17. Ele ouviu Paulo pregando, ele ouviu Paulo anunciando a palavra lá na sinagoga, e esse homem que era líder, era pastor na sinagoga, se converte a Cristo Jesus. Paulo menciona aqui, irmãos, para que a igreja o tenha em alta consideração, para que a igreja olhe para Sóstenes com grande amor, com grande piedade, com grande admiração. Sim, olhe para este homem é firme no Evangelho, este homem conhece o Evangelho assim como ele ouviu o Evangelho proclamado por mim, se converteu, abraçou a fé em Cristo Jesus. Sim, este homem é o irmão de Sóstenes. E aqui é uma lição maravilhosa para nós. Um homem que tinha uma grande posição no judaísmo, agora na igreja cristã é um simples irmão em Cristo Jesus. Irmãos, o que importa para nós na igreja não são os nossos títulos, não é a nossa honra, mas é o servir a Cristo Jesus como família de Deus. Então, primeiro, nós vimos aqui o ministério do apóstolo Paulo. Seguindo para a nossa exposição ainda, os versos de 2 a 3, nós temos aí a igreja de Deus. Olha o que é que Paulo diz aí nos versos 2 e 3 de 1 Coríntios. Capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo atribui à igreja que estava naquela cidade o seguinte título: Igreja de Deus. Quando nós consideramos aquilo que o apóstolo sabe da igreja, nós nos perguntamos como é que pode Paulo dar esse título a essa igreja? Por quê, pastor? Porque essa igreja era uma igreja dividida, era uma igreja partidarista. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia imoralidade na igreja. Capítulo 5 diz que um homem, ele dormia com a sua mãe. Existe nessa igreja, agora toda destruída, esfacelada moralmente, um homem que dormia com a sua madrasta. Capítulo 5 deixa isso claro. No capítulo 6, havia irmãos que não conseguiam resolver problemas interpessoais e levavam os problemas aos tribunais, denunciavam irmãos. Imagine você agora indo no fórum, tendo que denunciar o crente da sua igreja, porque não havia líder na igreja para conduzir as demandas judiciais. No capítulo 7, havia problemas familiares, problemas terríveis. O homem estava deixando de fazer os seus deveres maritais com a sua esposa. Ele estava dizendo, não, eu acho que é pecado ter contato sexual com a minha esposa, então eu não posso ter contato com ela. Os pais não queriam mais casar suas filhas porque achavam que era melhor mantê-las virgens. Havia também aqueles que viviam com pessoas incrédulas e perguntavam, o que eu faço? Eu largo meu marido ou agora continuo nessa cristã? O que eu devo fazer? Veja, problemas familiares estavam presentes naquela igreja. No capítulo 8, Paulo trata do problema dos crentes que saíam do culto e iam para uma festa pagã, uma festa idólatra, comer carne sacrificada, participar do culto aos ídolos. E Paulo rebate isso e diz, olha, vocês estão errados. Mas também havia, no capítulo 9, você verá também que esses irmãos não cuidavam dos seus pastores. Não pagavam o salário devido aos pastores. Os pastores passavam por necessidades. Veja, Paulo escreve a carta para rebater uma igreja que estava cheia de pecado, cheia de licenciedade, cheia de pecaminosidade terrível e grande. Mas observem como é que Paulo chama essa igreja. Alguém pode perguntar, pode Paulo chamar uma igreja assim de igreja de Deus? Paulo não os chama com o intuito de bajulá-los. Paulo não os chama com o intuito de agradá-los. Mas Paulo relembra que Deus mesmo havia destinado e salvado um povo pela eleição da graça nessa cidade, conforme Atos capítulo 18, verso 9. Essa passagem nos traz um alerta importante aqui, irmão. É que muitas vezes nós achamos que podemos achar uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja perfeita, uma igreja que não erra, uma igreja que não peca. Pare com isso.
Você nunca vai achar uma igreja perfeita, porque no dia que você achar uma igreja perfeita, você será o primeiro a acabar com a perfeição daquela igreja. Oh, irmãos, como nós somos hipócritas. Nós queremos uma igreja perfeita, queremos uma igreja onde ninguém nos magoe, onde ninguém nos faça mal, onde ninguém não pise no nosso calo. Só tem uma igreja que é assim, irmão. A igreja do céu. A igreja triunfante. Porque nós, a igreja militante, somos uma igreja cheia de pecado, de falha, de transgressão. Paulo relembra isso a nós. E tendemos a negar o título de igreja de Deus às igrejas que fogem de nossas aspirações e de nossos preconceitos. Veja, essa igreja de Corinto, se você ler a carta de Corinto, você diz, nossa, como é que Paulo chama essa igreja de Deus? Como é que Paulo tem a coragem de chamar logo no primeiro verso, no segundo verso, de igreja de Deus? Por que isso? Porque Paulo olha para a igreja como um receptáculo da vontade augusta do Senhor. Paulo diz que, a despeito de haver tantas coisas negativas naquela igreja, ela continuava sendo a igreja de Deus. Porque ele viu no seu seio, no seio da igreja, a doutrina do Evangelho, bem como os sinais e selos do pacto da graça, o batismo e a ceia do Senhor. Ora, Paulo olha para essa igreja que está aparentemente desfigurada, aparentemente desregrada, aparentemente longe da palavra de Deus, mas ela continuava preservando o Evangelho na ministração da Eucaristia, na ministração do batismo, na aplicação da vida que a palavra de Deus ordenava e colocava para ela. Mas eles precisavam ser exortados a viverem como igreja de Deus. Nós, igreja do século XXI, precisamos ser exortados a viver como igreja de Deus. E alguém pergunta, pastor, como é que nós podemos viver como igreja de Deus? Existem 4 qualidades aqui que nos motivam a viver como igreja de Deus. A primeira qualidade da igreja de Deus é que ela é uma igreja que tem santidade de vida. Veja aí o verso 2 ainda aqui. Ele diz, no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Os verdadeiros membros da igreja, irmãos, são exortados a compreenderem que são santificados em Cristo. Você é santificado em Cristo. O que significa santificado em Cristo, pastor? Significa separado do mundo, separado do pecado, consagrado para Deus. Ou seja, ninguém tem a santidade de vida. Ninguém que tem a santidade de vida pode se considerar um cristão e nem membro da igreja de Deus. Ora, você não tem santidade de vida prática, você não ama a santidade, você não ama Cristo, você não vive para Cristo, você não glorifica Cristo, você não exalta Cristo e você quer ser membro da igreja. Somente os santos podem ser membros da igreja. Os que são santificados em Cristo Jesus. E note, a santidade não é a roupa que você veste. A santidade não é o brinco que você usa. A santidade não é o batom. A santidade não é você deixar de ter essas coisas, não. Santidade aqui, irmãos, é algo que é provocado pelo Senhor Jesus Cristo. Você é santo em Cristo. E essa santidade em Cristo, irmão, implica dizer que você odeia o pecado, que você não tolera o pecado, que você não compactua com o pecado, você não ama o pecado. O apóstolo Paulo diz, vocês são santificados em Cristo, aos santificados. Ele se dirige aos santos. Ele então não se dirige a toda aquela podridão que estava na igreja de Corinto, mas aos santificados, aos que foram santificados em Cristo Jesus. Aqueles que desejam ser povo de Deus, irmãos, devem imediatamente buscar a prática piedosa de santidade de vida.
Lembremos que a palavra santificação significa separação total com o mundo e assim viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, para evitar mal entendidos, ele diz, olha, que a sua santidade, ela não é algo que você conquista, não é algo que você se esforça, não é algo que você trabalha, não é algo que você impõe, mas é algo que é em Cristo Jesus. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver, na nossa série de exposições, o que significa ser santificado em Cristo Jesus. Deus nos vê como santos diante dele, não por causa das nossas obras, não por causa do nosso esforço, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Você está em Cristo. A segunda qualidade que essa igreja de Deus deve apresentar é uma vocação para a santidade. Não é apenas a ideia de ser santificado, mas uma vocação para a santidade. Veja o nosso texto ainda, verso 2. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Chamados. A palavra vocação. A vocação da igreja, irmãos, não foi para que ela fosse mundana. Não foi para que ela vivesse na prática do mundanismo. Mas ela é chamada para a santidade de vida. Veja, o seu chamado, você foi eleito, você foi predestinado, você foi escolhido antes da eternidade, você foi chamado por Deus para você ser santo. E aqui é interessante, irmãos, porque quando ele diz chamados, a palavra kletos, que aparece no nosso texto, significa exatamente isso, a escolha de Deus, a vontade de Deus, o exercício de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo e não pecador, e não transgressor da lei de Deus, e não amante dos prazeres do mundo, e não amante do mundo, mas amante da vontade e da verdade de Deus. A igreja ela é chamada para a santidade de vida. Mas a gente pergunta onde há a distinção entre a igreja e o mundo. Qual é a distinção? A igreja tem se tornado igual, idêntica ao mundo, sabendo que a santidade, irmãos, é fruto da vocação divina. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos predestina para a santidade de vida. Deus não te chamou para você viver em pecado. Deus não disse, João Ricardo, você não é chamado para ser um pecador, você não é chamado para ser alguém que vive deliberadamente amando e vivendo na prática de pecado, mas você é chamado para a santidade. O seu alvo é ser santo, o seu objetivo é ser santo, a sua vida é santidade. É odiar o pecado, é ser inimigo do mundo e amigo de Deus. Ela é fruto da vocação divina, a santidade, e provocada por essa vontade divina, pois somente pelo chamado de Deus o homem pode ser santo. Veja, apenas a eleição de Deus, apenas a escolha de Deus, apenas a vontade de Deus se torna santo. Sim, irmãos, uma vez que você compreende que o teu chamado, que tua escolha, que o Senhor te chamou, que o Senhor te escolheu para viver uma vida de santidade, é teu dever praticar essa vida de santidade. A terceira qualidade que essa igreja tem não é apenas a santidade de vida, não é a vocação para a santidade apenas, mas é a prática da adoração. Veja o nosso texto ainda, verso 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. A terceira qualidade dos membros da Igreja de Deus é o fato de que eles são chamados à santidade com o objetivo único de invocarem a Deus. Em todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Já parou para pensar o que isso significa?
Já parou para refletir do que Deus está falando em sua palavra? Do que Paulo está exortando a igreja? Veja, Paulo está dizendo, olha, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Uma coisa importante aqui, aquela igreja ela não deveria ser uma igreja isolada. Ela não deveria ser uma igreja em si mesma. Ela deveria aprender que a vida religiosa, que a vida piedosa, que a vida de praticidade, a vida prática, a vida de adoração, ela é marcada exatamente por essa adoração comunitária, pelo culto de louvor a Deus, junto com os outros irmãos. Sim, Paulo exorta a igreja a entender que o seu chamado para a santidade o leva à adoração, o leva a adorar, o leva a cultuar a Deus. Observe esse verbo aí, o verbo invocar. O verbo invocar, que aparece no nosso texto, é a palavra epikalominos, que tem um sentido ativo. Ele tem dois sentidos, um ativo e um passivo. No sentido ativo, a palavra é usada para indicar que as pessoas envolvidas pertencem ao que é invocado. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês pertencem a Cristo. Vocês pertencem a Deus. E por vocês pertencerem a Deus, por vocês pertencerem ao Senhor, vocês devem viver uma vida santa. Uma vida sem mancha, uma vida sem mundanismo, uma vida que não ama o pecado, uma vida que não ama o mundo, mas uma vida que ama a santidade, porque vocês pertencem a Deus. Esse é o sentido ativo do verbo invocar. Ou seja, quando eu adoro a Deus, quando eu digo, Senhor, Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui só para te adorar, e nós estamos dizendo, olha, Senhor, eu sou súdito, tu és o meu objeto de adoração, e como objeto de adoração, o Senhor tem domínio sobre mim, o Senhor me governa, o Senhor me dirige os passos, o Senhor me dirige o coração. Mas também existe o sentido passivo desse verbo. E o sentido passivo desse verbo, irmãos, aponta para a ideia de chamar. Paulo diz que a igreja de Corinto ela é chamada de santa e santificada como igreja de Deus, para junto com todas as igrejas espalhadas pelo mundo, chamar e invocar em culto, em adoração ao Senhor. O ápice da tua santidade é o culto. E não a tua soberba. Olhem, vejam como eu sou santo, vejam como eu sou santa, vejam como eu me dedico à palavra de Deus, vejam como eu sou piedoso, vejam como eu sou piedosa. Não! Mas a tua santidade deveria te levar a invocar o nome do Senhor junto com os outros irmãos. E aqui eu aprendo uma coisa importante, irmão. É que nós fazemos o culto ao Senhor como se fosse qualquer coisa. De manhã eu já adorei a Deus, no culto pela manhã, não venho pelo culto à noite. No culto à noite eu já adorei a Deus e não venho pelo culto pela manhã. Percebe o nosso problema? É que nós não entendemos que fomos chamados à comunhão com os irmãos, à comunhão de adoração, à comunhão do louvor, à comunhão de exaltação ao nome de Cristo Jesus. Paulo lembra essa igreja que antes de tratar dos problemas daquela igreja, ele diz, olha, vocês são chamados a invocar o nome do Senhor, a adorar ao Senhor, a adorar o Senhor Jesus Cristo. O João Calvino, mais uma vez, nos lembra algo interessante sobre isso. Ele nos diz, a invocação é um dos principais exercícios da fé. Invocar a Deus é um dos principais exercícios da fé. Eu adoro porque eu creio. Eu adoro porque eu temo. Eu adoro porque eu obedeço. A invocação aqui nesse texto, irmãos, tem um sentido de plena profissão de fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, vocês devem professar a fé pública em Cristo.
A profissão de fé pública no ato de culto, no ato de adoração. Eu estou no meio daquele povo, eu estou adorando no meio daquele povo, eu pertenço a Cristo, Cristo é meu Senhor, Cristo governa a minha vida, Cristo manda dos meus sentimentos, Cristo manda na minha casa, Cristo manda na minha família, Cristo manda em tudo, em todos. Isso se revela por meio do culto. Calvino mais uma vez diz assim: a invocação é uma das primeiras evidências do culto divino. A primeira evidência que eu estou cultuando a Deus é invocá-lo. Lembra na nossa liturgia? O primeiro momento é a oração de adoração ou a oração de invocação. É quando eu invoco não a presença de Deus. Aprendam isso. Você não vem ao culto e ora: ah, Senhor, nós invocamos a sua presença. Não, porque Deus já está presente. Você está invocando o seu nome, dizendo: Senhor, santo é o teu nome, santo é a tua beleza, santo é a tua majestade, santo é o teu trono, santo é a tua glória. Esse é o papel do cristão. Essa adoração, irmãos, está fundamentada na doutrina do senhorio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, você deve adorar a Cristo porque Ele é seu Senhor. Aqui Paulo mostra que a igreja de Deus tem um Senhor. Veja que coisa linda você encontra aqui no verso 2 ainda. Veja o que ele diz: com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Veja, a palavra Kyrios, que aparece no texto grego, significa soberano. Aquele que é governador de todas as coisas. Ele está dizendo: olha, Ele é Senhor deles, dos outros irmãos, das outras igrejas. Mas também Ele é Senhor de nós. A adoração, irmãos, a Cristo Jesus é o cumprimento da doutrina do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Cristo é Senhor sobre as nossas vidas. Cristo não é apenas Senhor de uma porção pequena da igreja. Deus não é apenas Senhor nosso. Pelo contrário, Deus é Senhor de toda a igreja. Deus é Senhor de toda a realeza. Deus é Senhor de todo o governo, de todo o domínio, de toda a soberania. Deus é Senhor seu, mas também da sua família. Em quarto e último lugar, qual é a qualidade da igreja de Deus, irmão? Qual é a outra qualidade que a igreja de Deus tem? Veja, as qualidades que nós vimos até agora, irmão. A qualidade de santidade de vida, a qualidade de vocação para a santidade, a qualidade da prática de adoração e, por último, essa igreja, como igreja de Deus, ela deve viver em comunhão. Verso 3 de nosso texto. A quarta qualidade da igreja de Deus é que ela deve viver em comunhão. No verso 3, nós lemos: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação usual que Paulo criara para encabeçar todas as suas cartas. Ela reflete temas teológicos importantes. E o principal deles é a comunhão. Paulo deseja que a graça, e eu quero chamar a sua atenção para essa palavra graça, a palavra caritos, que aparece no nosso texto, ou caris, como nós conhecemos, é uma saudação tipicamente dos gregos. Eram os gregos que usavam isso. Os gregos diziam graça. A palavra graça é uma palavra grega que indicava uma ação dos gregos para com o homem. Era como se fosse o bom dia ou boa tarde que nós usamos. Então os gregos usavam essa saudação. Mas essa saudação, ela assume um caráter teológico e profundo que pode indicar todas as bênçãos que a igreja tem por receber ou já recebeu das mãos de Deus. Paulo está dizendo que a graça
todas as bênçãos que a igreja tem, tudo que a igreja precisa para continuar existindo, ou aquilo que ela já tem para continuar sendo igreja de Deus, Deus já deu a essa igreja. Mas também a palavra graça significa favor imerecido, é você estender a mão a quem não merece, socorrer a quem não carece, a quem não deve ser socorrido, mas Deus, em amor e em grande graça, salva o homem. Então graça é o favor imerecido de Deus. Paulo olha para a igreja e diz, olha, Coríntios, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que a graça de Deus tome conta de vocês. Que a graça de Deus cuide do coração de vocês. Mas também ele junta a essa expressão carito ou caris dos gregos a uma outra expressão, kai erene, que é a palavra paz, que produz o shalom dos judeus. O apóstolo Paulo traz a ideia de plenitude, quando usa a palavra paz, shalom, plenitude, satisfação, de bondade, indicando o desejo de que haja tranquilidade, mesmo no meio do conflito. Paulo, ao usar essa expressão graça e paz, ele demonstra que tem um forte interesse de combater a desarmonia que havia dentro da igreja de Deus. Paulo está dizendo, vocês que são judeus, vêm da igreja de Corinto, vocês que são gentios, vêm da igreja de Corinto, vivam unidos, debaixo da graça, debaixo da paz que procedem de Deus. Porque Paulo agora ele mostra a fonte da graça, é o Pai e o Filho, que procedem do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o desejo do Deus triuno, é desejo do Deus triuno que a igreja viva plenamente a comunhão. Judeus e gentios deveriam viver harmoniosamente na igreja, vivendo assim para a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quando você diz assim, graça e paz para o irmão? Você está dizendo que tem comunhão com ele? Você está dizendo que deseja todas as bênçãos de Deus sobre a vida dele? O que nós podemos aprender desse texto e aplicar para as nossas vidas? O que nós podemos aprender disso e aplicar às nossas vidas? Primeira verdade que eu queria deixar, quando você sair agora do culto, e levar para o seu coração. A primeira verdade que você deve levar para o seu coração é que tudo que somos e tudo que nós temos é por causa da vontade de Deus. Nada do que temos, nada do que possuímos é fruto de nosso esforço, mas é fruto da vontade soberana de Deus. Tudo que você tem foi Deus quem deu, porque Ele quis lhe dar. A sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, a sua igreja, essa igreja aqui. Tudo por causa da vontade dele e não da sua vontade. É porque Ele quis e é porque Ele quer. A segunda verdade que nós devemos aprender é que o ministério pastoral é destinado a quem foi vocacionado para exercê-lo. Deus chama quem Ele quer para proclamar a sua palavra. É Ele quem vocaciona, é Ele quem chama, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá entendimento, é Ele quem dá preparo, é Ele quem faz tudo por nós, para que a igreja seja saudável, para que a igreja cresça. O ministério pastoral é para que a igreja cresça no conhecimento da graça de Jesus Cristo. E a terceira verdade que eu queria deixar para você meditar é que apesar dessa igreja, ter muitas falhas, ela tem qualidade ímpar. Não trate essa igreja com desdém. Não olhe só para os defeitos dessa igreja. Não olhe só para as falhas dela. Mas olhe para as qualidades.
Essa igreja, ela deve ser santa em sua prática de vida. Ela deve demonstrar a vocação em santidade prática. Ela deve mostrar que é eleita, que é predestinada para os céus na sua vida santa. Então essa igreja, ela precisa ser santa. E essa santidade começa quando você começa a olhar para a igreja como igreja de Deus, e não como sua igreja, como sendo sua propriedade. Não, a igreja não é sua propriedade, a igreja não pertence a você, a igreja é a igreja de Deus. Pertence a Ele, e não a você. Então, ore para que essa igreja, a igreja presbiteriana em Piripiri, ela seja uma igreja de fato santa. Que pratica a palavra, que ama a palavra, que queira viver a palavra. Se vocês, membros dessa igreja, aprenderem a colocar o coração de vocês debaixo da palavra de Deus, essa igreja crescerá, essa igreja multiplicará, porque vocês estarão aqui por causa da palavra e pela palavra. Mas também essa igreja, ela é composta de adoradores. Vocês são adoradores de Deus. Vocês estão aqui nesta noite para adorar a Deus. Então essa igreja, pela qualidade dela, ela pode ter falhas que você olha assim, meu Deus, não sei por que eu ainda estou nessa igreja. Mas sabe por quê? Porque nela ainda tem pessoas que adoram a Deus. E esses adoradores, eles procuram promover a comunhão entre os seus membros, entre os seus irmãos, entre daqueles que conhecem a Deus e a sua palavra. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações. Que Ele possa trazer isso à nossa vida. Que nós possamos ser uma igreja com essas qualidades que nós vimos nesta noite. Para a glória de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor agradecendo a pregação do Evangelho de Cristo Jesus nesta noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, queremos te louvar a Deus porque a tua palavra foi pregada nesta noite. Ó Deus amado, faz com que essa igreja, com que esses irmãos, ó Deus, possam de fato a ser uma igreja, ó Deus, dedicada à tua palavra. Uma igreja, ó Deus, que é chamada, que é santificada em Cristo, que é chamada para viver a santidade, que é uma igreja chamada para cultuar, para adorar o teu nome, para exaltar o teu nome, mas também uma igreja para promover a comunhão entre os santos, Senhor. Que essa igreja possa experimentar isso ao longo desses anos, Senhor. Que o Senhor possa, de fato, Deus, estender a sua graça sobre esta igreja, para que ela possa crescer numericamente, para que eles possam entender, ó Deus, que somente a tua vontade e pela tua vontade, operando em seus corações, pode fazer os milagres, ó Deus, que nós esperamos, ó Deus. O milagre da regeneração, o milagre da restauração de vida, Senhor, para o louvor do nome da tua glória, Senhor. Ó Deus amado, dá a nós coração de adorador, Senhor. Dá a nós, ó Deus, coração de santidade, Senhor. Dá a nós, ó Deus, prática de vida piedosa, Senhor, para que nós possamos viver para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós choramos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.